estudemos a palavra de Deus de maneira a continuar firmes nesse propósito de conhecer o nosso Deus. E aí nós temos a divisão da teologia. Aqui nesse slide aparece apenas a teologia sistemática, mas a teologia ela tem 4 grandes departamentos. E aí eu vou usar um pouco aqui o quadro para trabalhar com vocês. A teologia, ela é esse estudo da revelação especial de Deus. E ela tem 4 departamentos. O Dr. J. Packer, ele usa a ideia da luz, certo? E ele usa a ideia do prisma. E aí ele fala que como o prisma decompõe a luz, né, em cores diferentes, assim a revelação de Deus, né, pelo método teológico, que é o prisma, pelo método teológico, decompõe essa revelação nas disciplinas da teologia. Então as disciplinas da teologia seriam teologia exegética, exegética, teologia histórica, teologia sistemática e teologia prática ou pastoral. Ok? Então, veja só, a teologia tem 4 grandes departamentos. Quais são os departamentos? Vamos ler lá. Teologia exegética, repita comigo. Teologia exegética. Qual é o segundo departamento? Teologia histórica. Qual é o terceiro departamento? Teologia sistemática. Qual é o quarto departamento? Teologia prática ou pastoral. Então, o que isso significa? Que a teologia exegética, ela vai pegar o ensino das Sagradas Escrituras no contexto da revelação de Deus histórico-progressiva. Ou seja, à medida que Deus foi se revelando e conforme Deus se revelou ao longo de 1.600 anos aproximadamente. Tudo bem? Então essa teologia vai ser estudada. A teologia paulina, a teologia de João, a teologia do Velho Testamento, a teologia do pacto, né? Então você vai estudar isso na perspectiva exegética, na perspectiva bíblica, lá no original da Bíblia. Ok? Quantas matérias você fez que era sobre estudar a Bíblia? Elas são do departamento chamado teologia exegética ou bíblica. Tá vendo? Aí a segunda teologia que a gente colocaria ali é a teologia histórica, que é a reflexão sobre a igreja e a experiência de fé e piedade da igreja e da interpretação da igreja da Sagrada Escritura. Então você tem aí 2.000 anos aproximadamente de história da igreja e mais a caminhada do povo de Deus no Velho Testamento, a história de Israel, por exemplo. Isso tudo entra numa disciplina chamada teologia histórica. Então, história da igreja, história de missões, né, a disciplina de história do presbiterianismo entra nessa área chamada teologia histórica. Tá claro isso, gente? Aí nós temos o próximo passo, que é o seguinte: a teologia sistemática, que é o estudo das doutrinas da fé cristã a partir do todo da Escritura. Reverendo Nelson e outros professores passaram por aqui e deram algumas disciplinas para vocês da chamada teologia sistemática. Bacana? Se você perguntar para os professores de departamento qual é a área mais importante, eles sempre vão falar, é a área que eu estou dando aula, né? Então, se você perguntar para o professor de teologia sistemática qual é a área mais importante, ele vai falar que é teologia sistemática. Se você perguntar na área exegética, ele vai falar, claro, que é conhecer a Bíblia nos seus originais, contexto que foi escrito. E a teologia, o que seria? Esforço humano, né, para responder a pergunta, o que eu amo agora que eu te amo? Ou nas palavras de Anselmo, a fé em busca de compreensão. Entendeu a questão? Porque a teologia é o quê? Para você ter teologia, basta ter um ser humano. Você tem um ser humano, diante do Deus que se revela, nasceu a teologia. Entendeu? A teologia, ela é apenas a descrição
dessa experiência que você tem com Deus. Entendeu agora? Então, nós vamos expressar isso. E ao expressar, estamos produzindo teologia. Só que, segundo o Sproul, todos somos teólogos. A questão é se nós somos teólogos ruins ou bons. Porque todo mundo está emitindo opinião sobre Deus o tempo todo. Ela é correta ou errada? Ela honra a Deus ou ela ofende a Deus? Ela exalta a santidade de Deus ou ela o denigre? Então, todos somos teólogos. A questão é se somos bons ou ruins. Para você ser um bom teólogo, tem que conhecer a Bíblia. Essa é a questão. Muitas religiões têm acesso à revelação geral. E a revelação geral, depois da queda, é prejudicada. Não pela revelação. A culpa não é do Deus que se revela. A culpa é nossa, porque com o nosso pecado, nós nos tornamos impróprios para chegar à luz da revelação de Deus. O problema não é Deus. Deus continua se revelando na revelação geral. Né? Os atributos invisíveis de Deus, a sua glória e poder, claramente são manifestos, não é isso? Pelas coisas que foram reveladas. Agora, qual é o problema? Não é a clareza da revelação. O problema é a obscuridade do homem que contempla a revelação. O pecado nos encurvou. Não somos capazes de olhar para o céu. Estamos encurvados olhando para o chão. Então essa metáfora é do Anselmo também. Ele fala o seguinte, que a queda fez isso conosco. Nos impediu de olhar para o céu. Não somos mais capazes de olhar. Deus continua se revelando. Quem não consegue percebê-lo somos nós depois da queda. Por causa do que o Nelson, na aula de teologia sistemática, vai ensinar para vocês, ou já ensinou, dos efeitos noéticos do pecado. Os efeitos do pecado na mente. A minha mente, o meu coração, até os meus sentimentos, né, foram atingidos de tal maneira pelo pecado que, na linguagem da teologia reformada, aconteceu uma depravação total. E depravação total não é que você é tão má quanto poderia ser. Graças a Deus não somos. Né? Deus restringe isso. Mas a questão é que o pecado atingiu todas as faculdades humanas. O pecado atingiu meu pensamento, ele atingiu minhas volições, minha vontade, e ele atingiu minhas emoções. Então, mesmo que eu esteja diante da verdade, se eu estou contaminado pelo pecado, eu vou falar, é mentira. Entendeu? Por quê? Porque o problema não está na verdade. O problema está numa vontade que não gosta da verdade, nega a verdade, não tem compromisso com a verdade. Então, a queda atingiu o ser humano de tal maneira que até a ciência nossa, aí é que está o ponto que eu queria chegar do diagrama, que a ciência nossa, ela também erra. Entendeu? Porque a ciência é construída sob a observação da revelação geral. Mas, devido aos nossos pecados, até nossas melhores ideias, nossas melhores e mais apuradas formulações, elas são falhas de raiz, de nascedouro, porque a queda nos atingiu. Entendeu agora? Aí entra a grande contribuição da Bíblia, da teologia e da palavra de Deus. Um teólogo instruído na palavra de Deus, pela revelação geral, ele vai ter, por exemplo, se eu tiro esse óculos, não enxergo nada. Bagunçou geral aqui, né? Tô vendo uns vultos, né? Como é que é aquela descrição? É como árvores, né? É como árvores, né? Não consigo ver nada. Mas se eu colocar esse óculos, o que acontece? Tô vendo geral agora. Melhorou demais, hein? E aí o que acontece? A palavra de Deus, a revelação especial, ela entra depois da queda. Para quê? Com qual propósito? Para que a verdade de Deus seja novamente contemplada. Então, o que acontece? Por causa da revelação geral, nós somos corrigidos e somos redimidos para nos relacionarmos com a realidade que nos cerca e enxergarmos a verdade de Deus. As religiões não têm isso. A verdadeira fé tem isso.